Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe aquela história de sogra difícil que a gente acha que é exagero de novela? Pois é, essa aqui ultrapassa qualquer capítulo de Vale Tudo ou Mulheres Apaixonadas. Inclusive, amo! Estou viciada na nova versão, tá? Mas enfim. Olha, o mais doido dessa história é que no fim ninguém morreu, ninguém foi preso e a gente ainda consegue rir de tudo isso que rolou. Mas vamos por partes. A protagonista de hoje é a Rafa. Na época que tudo isso aconteceu, ela estava com 19 anos e estava namorando a Júlia, que tinha 20 anos. Já há um tempinho já. Elas ainda não moravam juntas, mas a Rafa vivia dando uns perdidinhos lá na casa da Júlia, dormindo uns 2, 3 dias por lá quando dava. Na época, as duas trabalhavam com telemarketing. Elas tinham a mesma escala, então era fácil de ficarem juntas. Então estavam as duas vivendo esse comecinho bom de relacionamento, sabe? Só que tinha um detalhe. A Júlia morava com a mãe dela, a famosa Dona Zuleika, a sogra da Rafa, que já era um caso à parte. Bom, a Rafa e a Júlia, elas conseguiram um sábado e um domingo de folga, coisa rara. E elas foram passar um final de semana numa pousada, numa cidade vizinha, da que elas moravam ali. O fim de semana foi ótimo. A Rafa tinha pego o carro da mãe emprestado para elas irem para essa pousada. Então era fim de tarde de domingo, a Rafa deixou a Júlia em casa e foi para casa. A Rafa disse que foi ela colocar o pé dentro de casa que o celular dela tocou. Era a Júlia, chorando. A Rafa gelou na hora, achou que tinha acontecido alguma coisa grave. E de fato, tinha. Só que o grave era psicológico, emocional. A Rafa falou que a Júlia soluçava chorando. Teve que esperar ela se acalmar para elas conversarem. Depois de um tempo da Rafa acalmando a Júlia, ela contou que a Dona Zuleika, que é a mãe da Júlia, surtou geral quando viu a filha entrando em casa depois desses 2 dias fora. Ela começou a gritar que a Júlia sumiu demais, que estava abandonando a casa, que não respeitava mais nada. Sendo que, veja bem, gente, a Júlia ela tinha avisado onde ia, estava mandando mensagem, ligando, tudo direitinho. E assim, mesmo que morando na casa da mãe dela e avisando, ela já tinha 20 anos. Era maior e responsável pelos seus atos. Mas enfim, não adiantava nada do que a Júlia falasse, a Dona Zuleika surtou e desestabilizou a Júlia, que aí ligou pra Rafa, que já é mais racional pra essas coisas. A Rafa me contou que a casa da Dona Zuleika era tipo um episódio de acumuladores misturados com reality show de gatos. Tipo, tinha gato pra tudo quanto é lado. Que a Dona Zuleika, ela tinha uns 30 gatos em toda a casa. Gente, imagina isso. E todos eles ficavam pela casa toda. Não tinha um gatil ou algo assim. E pra quem não sabe, gatil é tipo canil, só que de gatos. Então, tinha caixas de areia espalhada pela casa toda. E nem todas eram limpas com muita frequência. Então, já dá pra imaginar o cheiro, né, gente? Os móveis eram todos arranhados, uns até quebrados. Era brinquedo de gato pra todo lado. Enfim, ela falou que a casa era uma zona. O único lugar que os gatinhos não entravam era no quarto da Júlia, porque ela queria manter a organização, a limpeza. Ela que cuidava do quarto dela. Ela deixava um ou outro entrarem, mas só quando ela tava lá. Então assim, não é que a Júlia não gostasse de gatos, mas pela quantidade, ela preferia manter fechado para poder ter controle. E isso era combinado com ela e a mãe dela, então tava tudo certo. Aí, nessa mesma ligação, a Rafa contou que enquanto elas estavam curtindo o final de semana, a mãe da Júlia deixou os gatos entrarem no quarto dela. E eles tinham feito a festa nas roupas limpas que estavam sobre a cama. Mijaram, cagaram e ainda espalharam tudo pelo quarto. Um carnaval de merda, literalmente. Aí a Rafa falou que a Júlia perguntou se podia lavar as roupas na casa dela, porque a máquina da Dona Zuleika já estava sem funcionar fazia meses. A Rafa falou que sim e ficou tudo certo. A Júlia se acalmou, parou de chorar e elas desligaram o telefone. Mas aí, o que aconteceu?
Quando a Júlia tava no quarto dela, tentando organizar tudo e juntando as roupas sujas numa mala pra poder levar pra casa da Rafa, a dona Zuleika achou que a Júlia tava arrumando as roupas pra fugir de casa. Então a dona Zuleika já entrou no quarto gritando, arrancou a sacola da mão da Júlia e começou a rasgar as roupas dela. A Júlia ficou sem reação, só levantou as mãos, tipo, mãos ao alto, e ficou parada vendo o show da mãe dela. E a dona Zuleika só gritando que a Júlia não ia pra lugar nenhum, que não ia deixar ela sair, que era a filha dela, que não ia ser sequestrada por nenhuma sapatão. Essas foram as palavras da Zuleika, só pra vocês saberem. Gente, que surto foi esse, hein, dona Zuleika? Custava ter perguntado pra Júlia o que ela tava pensando em fazer? Mas enfim, né, gente? Mães, às vezes, elas têm dessas coisas. Foi aí que a Rafa recebeu outra ligação da Júlia, que tava chorando e soluçando ainda mais que da primeira vez. A Rafa falou que levou quase 10 minutos pra ela se acalmar e contar toda a situação pra ela. Bom, a Rafa até então sempre tinha ficado calada, quieta, sem se meter nas loucuras da sogra. Que a Rafa disse que não era a primeira vez que ela fazia umas coisas dessas. Então a Rafa sempre tentava ser aquela parceira que apoia sem tretar com a família da namorada. Mas naquele dia, ela não aguentou. Ela pediu o carro emprestado pra mãe de novo e foi buscar a Júlia. Quando chegou lá, encontrou a Júlia sentada na calçada em frente à casa dela. Tipo num degrau que tem pra entrar na casa, sabe? Muito comum em casas do interior. Enfim, a Rafa falou que a Júlia tava com o rosto todo inchado de tanto chorar. Então a Rafa deu um abraço na Júlia, disse que ia dar tudo certo e que ela poderia ficar um tempo lá na casa dela se ela quisesse. A Júlia entrou em casa rapidinho pra pegar algumas roupas e a Rafa ficou esperando no carro, nem entrou na casa da Júlia. Uns 5 minutos depois, a porta abriu de novo. Mas não era a Júlia, era a dona Zuleika. A Rafa falou que ela saiu como um furacão, com o cabelo parecendo que tinha levado um choque e com a cara de muito brava mesmo. Ela parou na frente da Rafa e começou a perguntar o que a Rafa achava dela, se ela era um lixo, uma pessoa sem valor. A Rafa falou que não entendeu muito bem essas perguntas, mas respirou fundo. Tentou manter a calma, enquanto a dona Zuleika tava ali com o dedo na cara dela, gritando e espumando. Aí a Rafa respondeu, perguntando por que a dona Zuleika tratava a filha daquele jeito. Aí a dona Zuleika regalou os olhos, com uma cara de espanto, e disse que amava a filha, que beijava o chão que ela pisava, que era a filhinha dela e que não poderia envolver com uma vagabunda igual a Rafa. Sim, a dona Zuleika chamou a Rafa de vagabunda e mais uns 3 sinônimos dessa palavra, ali na cara dela. A Rafa falou que engoliu seco. Tentou contar até 10, mas acabou dizendo que não era nenhuma vagabunda. E retruncou, chamando a dona Zuleika ali de desleixada, nojenta e fedida. Falou das condições da casa dela também. Enfim, um bate-boca terrível daqueles entre as duas. Nisso, a dona Zuleika se enfureceu ainda mais e ela gritava pra Rafa sair da sua casa. E chamando de lixo, de invasora. E claro, a Rafa, que já estava sem controle, falou que soltou todos os palavrões que conhecia, que até o nome de demônio ela falou. E ela disse isso porque ela sabia que ofenderia muito a dona Zuleika, que é evangélica. Ela disse que falou pra cutucar mesmo, sabe? A Rafa falou que esse bate-boca durou 5 minutos. Pareceu longo, mas foi rápido. Depois que a Rafa falou tudo que ela queria falar, a dona Zuleika entrou e bateu a porta. Uns 3 minutos depois, a Júlia saiu com a mochila nas costas. A Rafa achou que estava tudo resolvido e que iria para casa com a Júlia. Só que não. A Júlia foi até a janela do carro e falou para a Rafa que a mãe dela tinha chamado a polícia. Sim, a dona Zuleika, assim que entrou em casa, ligou para o 190 e disse que estava sendo agredida psicologicamente por uma invasora sapatão. Ó, eu confesso que eu dei uma risada com esse termo, mas isso não é engraçado, é homofobia. E homofobia, vale lembrar que é crime. E não importa se vem disfarçada de piada, de desabafo ou de alguma histeria. Continua sendo crime e a gente precisa parar de normalizar esse tipo de absurdo, tá? A Júlia pediu pra Rafa esperar, senão o policial ia ter só a versão da mãe dela. O que eu concordo e achei sensato da parte da Júlia.
Bom, depois de uns 10 minutos, chega o carro da PM e a Rafa falou que a cena parecia de novela, gente. Assim que o PM chegou, a Rafa falou que a dona Zuleika saiu de casa e era outra pessoa. Tava toda corcunda, fingindo ser uma velhinha fragilizada. Contou pro policial que a Rafa tinha invadido a casa dela, gritado com ela e que ela estava tentando sequestrar a filha. A Rafa falou que estava assistindo a atuação da dona Zuleika desacreditada. Falou que a cena estava digna de um Oscar. Gente, a dona Zuleika entregou até exame médico antigo. Palmas pra essa atriz. O policial super sério escutou tudo e virou pra Júlia perguntando se ela era realmente maior de idade e se aquela moça era sua namorada. Então ele tava ali fazendo o papel dele na ocorrência. Aí, quando o policial foi falar com a Rafa, eles se olharam. E ela percebeu que conhecia ele de algum lugar. Aí ela viu que ele também estava olhando meio desconfiado. Até que a Rafa percebeu que era o Daniel, um ex-colega de escola. Uau! Ela até deu uma risadinha e o clima ficou mais leve. Mas a dona Zuleika tava lá, com cara de quem tinha chupado um limão azedo. No fim, o Daniel explicou que, embora a dona Zuleika tivesse direito de não querer que a Rafa voltasse à casa dela, não tinha nada de errado com a situação. Ela estava na rua, que é uma via pública, e não tinha nenhum indício de que ela tinha invadido a casa. E a Júlia estava do lado da Rafa também. A dona Zuleika ainda tentou se fazer de vítima, gente, mas não adiantou. O Daniel foi embora e a Rafa ficou com a Júlia ali no carro. Depois disso, a Júlia morou quase 1 ano na casa da Rafa. E depois, elas acabaram indo morar sozinhas e estão juntas até hoje. A Rafa falou que essa história tem quase 15 anos. E agora vem o plot twist que eu não esperava. Atualmente, a dona Zuleika é a maior aliada delas, tá? E a Rafa falou que depois que a Júlia saiu de casa e praticamente cortou as relações com a mãe, ela tomou vergonha na cara, fez tratamento psiquiátrico, começou terapia e até namorada ela arrumou nesse tempo. Uau! E com tudo isso, ela percebeu o quão tóxica e escrota ela estava sendo com as meninas. Que tudo que ela fazia só afastava ela ainda mais da Júlia. A Rafa falou que ela e a dona Zuleika viraram tipo amigas. Se ajudam, se visitam, conversam, dão risada das histórias antigas. A própria Júlia diz que nunca imaginaria isso. E cá entre nós, que bom que a vida dá essas reviravoltas, né? Ó, pra mim, gente, parente é bom morando longe. Eu sei que no caso, a gente tava falando ali da mãe da Júlia e que pai e mãe normalmente têm um peso emocional muito maior nas nossas vidas. Mas, gente, se não te faz bem, distancia, sabe? Amor nenhum justifica abrir mão da sua própria paz. Olha aí a dona Zuleika sendo prova viva disso. Foi só sair de cena que ela parou de infernizar a vida da filha. Tem relação que só melhora quando a gente dá espaço. Mas eu queria deixar aqui umas perguntas pra vocês. Será que todo mundo merece essa segunda chance? Se a Rafa tivesse reagido diferente naquele dia, será que essa história teria esse final? E será que uma pessoa muda mesmo ou só aprende a disfarçar melhor? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.